E a gente chega hoje dizendo que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será para todos sempre. Aos Hebreus capítulo 13, verso 8. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética, falando do tempo do fim. E estamos aprendendo ultimamente lições. E lições novas sobre as duas testemunhas. Os últimos pregadores na terra, as últimas testemunhas de Deus. Depois de séculos, de milênios, em que Deus usou mensageiros diversos, usou até mesmo anjos para trazer seus recados, suas mensagens. Aí então a missão da evangelização foi entregue aos homens, não sem passar por ele primeiro, o Senhor Jesus Cristo. Lembremos que logo após a sua ressurreição, ele deu aquela ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas chegará o momento em que tudo isso vai terminar. E na parte conclusiva, ele envia esses dois mensageiros especiais que ele os tratou de duas oliveiras e também os chamou de dois ungidos que assistem diante de mim, disse ele em Zacarias 4:14. E já aprendemos, fizemos a afirmativa convincente de que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Pregarão, disse Deus, eles vão profetizar por 1260 dias. Cuidado, hein? Existe uma heresia de que dias aqui tem equivalência de anos, mas nada disso. Isto é apenas uma teoria muito vaga, sem fundamento. 1260 dias são dias de verdade. E então, quando terminar o tempo em que elas testemunharão, ministério, ou seja, tempo de tantos sinais, tempo de tantas maravilhas, mas é lamentável o final. Quando elas terminaram o seu tempo de evangelização, a besta que sobe do abismo
este homem perverso, este homem que o apóstolo Paulo chamou de o iníquo, homem da iniquidade, filho da perdição. E aqui então, em Apocalipse 12, verso 7, mostra as suas origens, de onde ele vai se levantar, subirá a besta que sobe do abismo. Abismo nas Escrituras quer dizer prisão de demônios. Lembrem daquela ocasião que Jesus chegou onde estava o endemoniado gadareno. Chamado gadareno porque estava ali na região de Gadara e os demônios reclamavam ou clamavam diante de Jesus em desespero. Por que vem nos atormentar antes do tempo? Não nos lance no abismo. E escolheram, se esta é a tua intenção, de nos lançar no abismo, permita que a gente entre naquela manada de porcos. Jesus permitiu e você já sabe o que aconteceu com os porcos. Mas o medo que os demônios tinham era serem lançados no abismo. Então, é um lugar terrível para demônios. É dali também que a quinta trombeta mostra aquela estrela que vem, que tem a chave do abismo, a estrela caída, cuja estrela caída é Satanás. E ele tem a chave do abismo. É dali que sairão tantos gafanhotos, que em realidade quer dizer demônios. Tantos que o apóstolo João diz, é lógico, usando a linguagem hiperbólica, ele diz que escureceu o sol e os ares. Eles vieram do abismo. Então, a besta, ela surgirá do abismo. E, visto que já terminou o tempo de testemunho das duas testemunhas, elas perderam a blindagem, aquela proteção que as deixavam incólumes. Durante todos os 3 anos e meio de evangelização, e ninguém podia tocá-las, agora esse malvado, a besta que sobe do abismo, matará as duas testemunhas. Diz o texto que antes de os matar, vai batalhar, vai persegui-la até que elas sejam presas pela besta e são mortas. E acontecerá um dos atos mais hediondos
que o mundo já assistiu. O anticristo, a besta, não permitirá que as duas testemunhas sejam sepultadas. O cadáver das duas testemunhas permanecem insepultas na praça da grande cidade. Veja bem, esta cidade, ao mesmo tempo que é chamada de grande cidade, é chamada de Egito, que na Bíblia esse nome Egito é pejorativo. E o pior ainda, espiritualmente é chamada Sodoma. Que lástima! Uma cidade com esse qualificativo de grande cidade. E em outros lugares de cidade santa. E hoje, até os noticiários chamam Jerusalém de cidade santa. Aliás, o profeta Zacarias também a chamou. E olha que paradoxo. Ao mesmo tempo que é chamada de cidade santa, aí ela tem aquele histórico negativo, onde também foi crucificado seu Senhor. É claro que está falando de Jerusalém. E a besta não permitem que os grandes pregadores sejam sepultados. E durante 3 dias e meio, que tem a ver com os 3 anos e meio de evangelização, seus corpos ficam expostos na praça em Jerusalém, e o povo, os homens que estarão apostatados, que se tornaram discípulos de Satanás, discípulos da besta, ao invés de lamentar a cena grotesca, os homens transformarão este acontecimento num verdadeiro Natal. Começarão a fazer festa, trocando presentes entre si e dizendo: estes profetas perturbaram o mundo durante 3 anos e meio. Aliás, profeta perturba mesmo. Pregadores às vezes perturba mesmo, mas perturbam com a verdade. E, concluindo este vídeo, é lamentável o que acontecerá. Mas acontecerá de verdade, pois o mundo decadente chegará a aprovar este ato perverso. Em vídeos posteriores, veremos a conclusão de tudo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.